Pois é, aconteceu esse caso aí, né, recente. Um baterista de black metal, ele incendiou uma igreja, né? Uma igreja conhecida lá, que era dos Mormons, né? E esse cara foi preso. E com razão, né? Só que eu tô fazendo esse vídeo simplesmente para poder fazer duas observações, tá? É interessante passar essa mensagem, embora muita gente não vai nem ligar muito para essas coisas, mas eu sou assim. Quem assiste meus vídeos já há algum tempinho percebe que eu não posto vídeo para criar ibope, mas para passar o que eu acho que deve ser passado. Enfim, não é à toa que as bandas de black metal, assim como vários outros estilos musicais, são criticados. E quando há eventos desse tipo que ocorreu agora, são críticas estabelecidas com uma certa razão, uma razão única. Porque incendiar qualquer tipo de patrimônio público ou particular é crime em qualquer lugar do mundo. Então a pessoa deve de fato ser presa. Essa é uma observação criminal, social. Ok. Mas se você olhar por um lado religioso, ideológico, nós podemos pegar os conceitos de artigos históricos. Você vai entender agora. Satanistas não gostam de religiosos, cristãos? Claro que não. E nem vice-versa. Então, por que é que os satanistas estão fazendo o que Jesus quer? Tenho certeza que você agora ficou confuso. Mas eu vou explicar direito. A história é longa, mas eu vou resumir. Jesus Cristo, ele era contra igrejas, contra templos, locais para especificamente orar, rezar. Existe uma parte da Bíblia, que é a única parte que diz que Jesus se indignou, né? Entrou em estado de fúria, no momento em que ele entrou num templo, né, que construíram, e ele ficou muito irritado, porque ele percebeu que ali, que era um lugar designado com objetivo de oração, ele percebeu que existia um lado lucrativo, um interesse financeiro. Então ele percebeu logo de cara que a intenção era outra, que foi por isso que construíram aquele templo. E no mesmo momento, naquele tempo, na mesma hora que Jesus percebeu isso, ele e os apóstolos praticamente destruíram o lugar. Ele gritou bem alto e falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E quebrou tudo. Imagine aí, Jesus fazendo depredação pública. Mas essa história todo mundo já sabe, né? Agora sim, vamos para a segunda observação. Por que eu falei que os satanistas fizeram o que Jesus queria? Justamente por isso. E por que você acha que proibiram de colocar o livro de Jesus na Bíblia? Porque, caso você não saiba, muita gente escreveu e muita gente ficou de fora da Bíblia. No Contato de Nicéia, que foi na época que Constantino tornou-se a Bíblia a palavra de Deus publicamente, houve esse acordo, né? Algumas pessoas que teriam os seus textos de forma viável na Bíblia não tiveram. E Jesus era um deles. Impediram de que o livro de Jesus fosse colocado na Bíblia, porque Jesus era contra muita coisa que hoje os cristãos aprovam. Hoje em dia, muitos cristãos que dizem
que têm certeza absoluta que fazem o que Jesus queria, que estão fazendo justamente o que ele não queria. Jesus era contra a igreja. Jesus pregava por várias cidades, viajando, às vezes a pé, peregrinando. E houve certos momentos em que ele não conseguia andar e teve que pregar simplesmente em cima de um burro, né? Como foi a famosa história de Ramos, né? Que ele estava num burrinho. Então, o próprio Jesus falava: querem me seguir? Deixem tudo o que têm e sigam-me, porque comigo vocês não vão ter essas riquezas, mas pelo menos vão ter o que comer e o que beber, e também o que vestir, apenas com o necessário. Foi o próprio Jesus que falou que era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Então, Jesus era contra igrejas. Então, o que os satanistas fazem em relação a queimar igrejas, quebrar crucifixos, coisas desse tipo, eles fazem o que Jesus quer. É uma discordância entre os dois lados. E só para fazer um adendo, você pode estar se perguntando aí, já que Jesus não queria, por que é que existem igrejas, né? Eu vou explicar, é muito fácil de entender. A primeira igreja do mundo foi construída a mando de Paulo de Tarso, o famoso São Paulo. No caminho de Damasco, quando Paulo de Tarso teve uma cegueira temporária e caiu do cavalo, a única coisa que ele poderia clamar no desespero dele foi chamar o nome de uma pessoa que há pouco tempo atrás, né, de ter morrido, ficou conhecida como uma pessoa que realizava milagres. Então Paulo de Tarso, no desespero da cegueira dele, clamou pelo nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ele voltou a enxergar. Hoje, a medicina explica que isso é uma cegueira temporária, que acontece de vez em quando com algumas pessoas. Tem pessoas que ficam cegos temporariamente, por um longo ou curto período de tempo, por muitas coisas. Pode ser diabetes, pode ser catarata, várias coisas. E naquela época, lógico que não existia medicina, né? Não existia esse conceito. E para Paulo de Tarso foi um milagre, simplesmente por ter chamado o nome de Jesus. Por isso, Paulo de Tarso deixou de ser bandido, deixou de ser estuprador, deixou de ser sequestrador, deixou de ser um mercenário, para se tornar um seguidor de Cristo. E como Paulo de Tarso era tudo isso que eu acabei de mencionar, ele era muito rico. Ele era um cara cheio da grana. E ele não queria deixar de ser rico. Mas também não queria mais seguir aquela vida delinquente. Porque ele estava decidido por conta do milagre de que ele seria um seguidor de Jesus Cristo. Mas ele não queria deixar de ser rico. Por isso ele construiu a primeira igreja do mundo. Porque ele viu que esse era um ramo de negócio. A primeira igreja do mundo é tão famosa que ela se encontra na cidade mais rica do mundo, Vaticano, Roma. E a igreja de São Paulo está lá até hoje, rica que só. Então, as pessoas que vão a igrejas rezar, elas não estão fazendo o que Jesus quer. Elas fazem o que São Paulo quer. Certo? Porque São Paulo visava dinheiro. Jesus Cristo não. Valeu. Boa noite.